Olá, professora. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho a respeito do processo em bateladas. Nosso grupo é formado pela Amanda, pela Isadora, pelo Lucas, por mim, Maria Emanuele, e pela Sofia. Ao idealizar uma indústria, nós precisamos pensar a respeito do regime de produção, porque cada regime de produção possui suas limitações e seus benefícios. Basicamente, eles são divididos no processo por batelada e no processo contínuo. Eu trouxe aqui algumas das diferenças entre esses dois tipos de processos. O processo por batelada, o regime por batelada, ele é um regime de produção descontínuo. Então, ele tem um baixo custo de equipamento, o custo dele operacional, daí no caso é maior, porque a cada ciclo a gente precisa alimentar os nossos reatores, o tempo é uma variável muito importante nesse sistema, as paradas são frequentes para a gente repor esses reagentes, a nossa matéria-prima, para a gente obter o nosso produto, e não necessita de um espaço muito grande para realizar essas operações. Já o processo contínuo, ele possui um elevado custo dos equipamentos, as paradas são menos frequentes, porque quando ocorre a parada para fazer alguma manutenção, ele tem um impacto muito grande na linha de produção toda. Necessita de locais extensos, tem um menor custo operacional, as instalações são complexas e necessita de um espaço muito maior. O layout ou arranjo físico, ele é a maneira em que os recursos estão dispostos fisicamente dentro de uma instalação, de uma operação, né? Além disso, ele inclui também todas as tarefas que serão alocadas a esses recursos, assim como os equipamentos, as máquinas, as pessoas, mesas de trabalho, etc. Essa técnica de administração visa aumentar a eficiência do sistema de produção. Com isso, aqui a gente tem algumas das funções do layout. Ele decide onde colocar todas as instalações, como eu já havia dito. Ele decide como que os processos vão fluir. Ele determina a aparência e forma do local de trabalho. E mudanças nesse layout podem acarretar diversos problemas, não só na produção, mas na comunicação entre os funcionários e tudo mais. Aqui, por último, a gente sabe que um layout feito feito bem, né? Ele gera uma produção mais eficiente. Ou seja, diversos fatores são analisados para que essa eficiência ocorra. E aqui a gente tem alguns exemplos das suas funções. Aqui a gente tem a melhora da comunicação entre o grupo, né? Ela é bem difícil de ser realizada a longo prazo, então é uma coisa que é feita rapidamente. Aqui nós temos a facilidade do fluxo de materiais e informações. Ela reduz bastante o risco de acidentes no trabalho, aumenta a eficiência de mão de obra e equipamentos e, por fim, ela melhora o acesso de clientes em lojas varejistas. Então, como que é o layout do processo em bateladas? É um tipo de layout funcional ou também arranjo físico celular. Ele se dá pela divisão do maquinário dos processos, onde é criado um setor com máquinas destinadas ao mesmo objetivo, onde esses objetivos podem ser divididos em multiprodutos, onde se executa uma mesma sequência para a produção de diferentes produtos, uma mesma sequência de maquinários, o produto passa pelos mesmos maquinários, ou multipropósitos, que também é utilizado para a produção de diferentes produtos. Mas diferente do tipo multiprodutos, esse processo, os diferentes produtos são produzidos não necessariamente com a mesma série de equipamentos, como na imagem a seguir. Essa aqui é uma imagem do processo de multiproduto, onde com a mesma sequência do maquinário, em uma semana, como nesse exemplo, uma semana produziu o elemento A e na outra semana o elemento B. Qual que é a aplicação do multiprodutos? É um layout que é aplicado em indústrias onde é produzido vários produtos, mas com natureza similar. Por exemplo, indústrias do ramo alimentício, do ramo de cosméticos ou farmacêuticos. Para exemplificar esse tipo de layout, imagine uma indústria de bebida láctea, onde produz um produto de morango e outro de achocolatado. Nessas duas produções é necessário uma mistura, uma homogeneização
tratamento térmico e o resfriamento. Só a única coisa que muda é o sabor, que é adicionado na hora da homogeneização. Então, é produzido produtos diferentes, mas de uma natureza similar. E em multipropósitos é um arranjo normalmente utilizado em indústrias onde a produção é muito ampla, onde é produzido diferentes produtos, mas não necessariamente da mesma natureza, como por exemplo indústrias farmacêuticas com fabricação a granel e em produção terceirizada de produtos químicos. Nesse tipo de planta, a produção é muito flexível, mas diferente de plantas multiprodutos, ela exige a distribuição de tarefas ao longo do tempo e uma distribuição adequada dos equipamentos dentro da fábrica. Como está mostrado aqui, numa primeira semana, o equipamento 1 e 2 produz o produto A e o 3 e 4 o produto B. E na semana 2, o equipamento 1 produz o produto C e o produto 2, 3 e 4 produz o produto D. Então é produzido diferentes tipos de produtos com o mesmo maquinário, só que eles têm que estar dispostos em uma distribuição adequada dentro da fábrica. Um benefício desses layouts é que é o agrupamento de profissionais do mesmo setor em um mesmo lugar. Daí facilita a troca de informações e parceria entre eles. Mas tem um ponto negativo, que é a divisão do ambiente por funções pode dificultar a comunicação entre os setores. E isso pode ocorrer erros de produção por falha de comunicação. Bom, diversos são os exemplos de processos em batelada dentro de uma indústria. Nós iremos apresentar hoje a fermentação e a destilação. A fermentação, de maneira geral, ela segue a estequiometria apresentada no primeiro tópico. Então, essa estequiometria ela consiste em açúcar mais oxigênio, que resulta em álcool mais gás carbônico. Esse açúcar ele provém da matéria-prima que é utilizada. Então, no caso da cerveja, esse açúcar ele provém da cevada. No caso do vinho, esse açúcar ele provém da uva e assim por diante. Então, os micro-organismos que serão adicionados na fermentação, eles vão consumir esse açúcar e eles vão gerar álcool e gás carbônico. Então, os micro-organismos presentes em solução que são os responsáveis pela produção de álcool. A partir de um momento, a solução ela vai apresentar um excesso de álcool e os micro-organismos eles acabam se envenenando com esse excesso. Então, esses próprios micro-organismos que produziram álcool, eles possuem uma sensibilidade biológica que faz com que eles sintam esse excesso e eles param a produção de álcool. É aí que o teor alcoólico é gerado. Então, caso queira aumentar o teor, que é o que geralmente acontece, é preciso fazer uma destilação. Essa destilação ela vai concentrar e vai aumentar a quantidade de álcool presente. Mas, de forma geral, é o que acontece nos processos fermentativos. O processo ele apresenta início, meio e fim, e por isso que ele é considerado um processo em batelada. Então, o processo ele consiste no início, que é adicionada a solução, no meio, que é a ação dos micro-organismos, e por fim, nós temos o invase da bebida. Bom, aqui é apresentado um fluxograma, um esquema de como o processo fermentativo ocorre. Então, inicialmente, nós temos o equipamento vazio, posteriormente é efetuada a carga com a solução, depois disso é quando o processo fermentativo acontece. Então são adicionados micro-organismos, é controlado o tempo, como eu havia dito. Então, nesse esquema, nós temos o tempo dividido em 3, T1, T2, T3. E após o processo fermentativo ocorrer, que é os micro-organismos consumirem todo o açúcar e gerarem álcool, o processo ele chega ao fim, é efetuada a descarga. E assim o equipamento ele fica vazio. Então, nesse esquema, é possível a gente perceber o porquê que a fermentação ela é considerada um processo embatelado, justamente porque ela apresenta início, meio, que é a fermentação, e fim. Então, nesse esquema fica bem claro como que funciona o processo fermentativo. E como eu havia dito, caso queira aumentar o teor alcoólico, é preciso fazer uma destilação. Essa destilação ela vai concentrar essa quantidade de álcool e é o que vai ser apresentado a seguir. Oi pessoal, eu sou a Amanda, vou dar continuidade à apresentação sobre o processo de batelada. Vou falar um pouco da destilação em batelada
E também vou dar um exemplo prático para a gente poder visualizar melhor esse processo. Começando pela destilação, esse processo é uma separação de mistura líquida em produtos de diferentes volatilidades. Ela é uma operação unitária mais comum que existe na indústria química, porque ela tem uma pequena escala de produção, mas os seus produtos têm grande valor agregado a eles. E as suas principais etapas é que no início ocorre a vaporização, no meio a separação e no final a condensação. Aqui a gente tem o esquema da destilação, a gente tem a vaporização ocorrendo aqui, a separação ocorrendo aqui na coluna e também a condensação dessa mistura. E falando um pouquinho mais sobre esse processo, na vaporização essa mistura entra e aqui dentro desse recipiente tem uma troca de calor com vapor de água saturado, ou seja, ela vai fornecer calor para essa mistura para quando ela chegar na separação ela esteja mais aquecida e pronta para essa separação. A separação ela é representada pela coluna e no interior dela também tem alguns elementos e nela ocorre transferência de massa, transferência de calor entre as fases de vapor e líquido também. E na fase de condensação, o seu principal componente é o condensador, mas também tem a bomba que ela faz essa divisão entre o produto e o refluxo, que é quando você tem que voltar uma parte desse produto para fazer o processo de condensação de novo. A destilação em batelada ela tem grandes vantagens, como a sua pequena produção, por isso que ela é muito usada na indústria farmacêutica e na indústria de química fina também, porque ela tem muito valor agregado e você não precisa ter uma grande escala. Mas a sua desvantagem também pode ser essa, porque indústrias que precisam de uma escala muito grande, esse processo não pode ser tão eficiente, até porque ele demanda tempo. E algumas indústrias maiores não têm tanto tempo assim, né? E agora eu vou mostrar também um exemplo mais prático, para a gente poder visualizar. E eu vou trazer um pouco do processo de cachaça. A gente trouxe o exemplo da cachaça porque o processo de fabricação dela envolve os dois tipos de processo de batelada. Tanto a fermentação, como a Isadora falou, quanto a destilação. A gente vai dividir esse processo em duas partes. Que a cachaça nada mais é que o caldo de cana fermentado e destilado. E aí a gente tem a primeira etapa, que envolve a fermentação dos micro-organismos, que são conhecidos como as leveduras, né? Eles convertem o açúcar da garapa em álcool. E é todo aquele processo que a Isadora falou, de fermentação e processo de batelada. E aí a gente tem a segunda etapa, que é esse produto resultante, que é o chamado de vinho. Ele vai entrar aqui, que é o suco fermentado de uvas mesmo. Ele é aquecido nos alambiques para finalmente se transformar em cachaça. E aí começa a nossa querida destilação, na terceira etapa, porque na destilação esse álcool evaporado, ele se condensa e passa por uma serpentina, que é a primeira parte do líquido de pinga e que essa parte deve ser descartada. E aí a gente vai para a quarta etapa. São os 80% que sobra, que são o coração da cachaça, que é o resultante da pinga boa, né? E aí, depois de todo esse processo, que sobra a cachaça, ela pode ser engarrafada imediatamente e pode envelhecer nos seus barris. E é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação. A gente espera que vocês tenham tido esse contato um pouco mais sobre o processo de batelada e tenham levado alguma coisa para a vida, né? E obrigada por assistirem até aqui. Até mais.